Mas isso mesmo. Hoje quero trazer uma reflexão. Quero fazer vocês pensarem de uma forma diferente em relação à saúde. Como consultor de saúde, hoje eu atendo toda quarta-feira no Hospital Adventista, na parte de consultoria de saúde. E dentro de consultoria nós trabalhamos mudança do estilo de vida. E às vezes isso é difícil de entender. Como assim mudança do estilo de vida? Muitas vezes nós não entendemos o que é um estilo de vida e não entendemos qual estilo de vida praticamos, para onde, mais ou menos assim, não sei onde eu estou ou para onde eu vou em relação à saúde. E isso traz problema. Imagine você que você sai de casa sem saber, entra no carro e sai com o carro, e não sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar, eu não estou indo para um lugar específico, qualquer lugar está bom. E aí a gente pode parar num lugar, num parque bonito, ou pode parar num lugar feio. Infelizmente, em relação à saúde, nós estamos numa situação meio complicada. Quando a gente está andando sem rumo, meio que o carro está perdendo a gasolina e estamos ficando a pé. Hoje se considera saudável quem tem 4 ou menos problemas de saúde. Vamos lá. Eu, por exemplo, eu tenho uma rinite, que é difícil, não me abandona nunca, apesar de já ter diminuído bastante quando eu abandonei o leite. Eu tenho um probleminha no joelho e eu tenho, deixa eu pensar aqui, o que mais? Eu tenho lombalgia, trabalho com dor crônica na saúde pública na parte da manhã, uma equipe de dor crônica com médico, fisioterapeuta e eu sou a parte da promoção da saúde. E olha só, eu sou saudável, eu só tenho 3 problemas de saúde. E agora os irmãos estão aí contando, né? Verdade seja dita, quando vai passando muito de 3, 4 problemas de saúde, a gente começa a não ser tão saudável assim, não é verdade? E no mundo em que para ter saúde é preciso ter menos de 3 problemas de saúde, quer dizer que todo mundo está doente. E hoje a reflexão que eu quero trazer para os irmãos é: por que adoecemos? Já pararam para pensar nisso? Antes eu queria que vocês compreendessem um pouco, eu desenvolvi, há 2 anos atrás, um teste do estilo de vida. Não vai dar tempo de fazer hoje com vocês, mas só para vocês entenderem, nós temos 4, nós separamos no programa Restaurando Saúde, 4 estilos de vida diferentes. Nós temos o estilo de vida americano. O que vocês acham? O estilo de vida americano é o bom ou é ruim? Legal que a gente importa muita coisa dos americanos, inclusive estilo de vida. Aquele pessoal que odeia se exercitar, come fora de casa, não liga para a nutrição, e não tem horário para dormir. É aquele pessoal que é meio avesso à saúde. Verdura e legume não é gostoso. E como muito fast food, muita pizza, muito sanduíche. Esse é o estilo de vida americano. Aí nós temos o estilo de vida tradicional, e o tradicional é o tradicional do Brasil. Qual que é o estilo de vida tradicional do Brasil? Como é que o brasileiro come de manhã? Pão com manteiga, café com leite. Espero que os adventistas comam diferente, mas infelizmente não comem. Talvez um achocolatado, uma cevada, mas, via regra, pão com manteiga, café com leite. No almoço é arroz, feijão e mistura, não é assim? E aí vem no jantar, como o café da manhã, um pão com manteiga, café com leite, ou como almoço, arroz, feijão e mistura. Vocês acham? É nutritiva essa refeição aí, essa alimentação? Então esse é o estilo de vida tradicional. Em relação ao exercício físico, estilo de vida tradicional, os homens jogam futebol 1 vez por semana e acham que são atletas. E aí nós temos o estilo de vida do Mediterrâneo. Esse já se preocupa mais com a alimentação, se preocupa mais em dormir cedo, em fazer algum exercício físico e nas relações familiares. É um bom estilo de vida. E o mais
forte dos estilos de vida não se chama vegetariano, se chama estilo de vida saudável. Até porque o vegetarianismo ele diz muito respeito à alimentação, né? E o estilo de vida saudável envolve muito mais que isso. É claro, gente, que a grande parte da saúde diz respeito à alimentação, mas não é só isso. Nós temos a luz que veio por Ellen White sobre quantos fatores aí importantes para a saúde? 8, não só a alimentação. É claro que a alimentação é muito importante, porque só o que a gente faz é comer. Quando a gente está feliz, a gente faz o quê? Comemora, não é assim que a gente faz? E quando a gente está triste, a gente come. Quando estou cheio de coisa para fazer, eu como. E quando eu estou sem nada para fazer? Aí que eu como mesmo, né? Então a gente come muito. Então a alimentação realmente é muito importante. E o adventista é vegano, sim ou não? Por que não? Mas mesmo o adventista que não come carne é vegano? Deixa eu fustigar um pouquinho mais aqui. Vamos entender, gente, que o veganismo é uma filosofia espiritualista que dentro da cosmovisão espírita, não sei se vocês sabem, as pessoas que morrem, elas reencarnam como animais até ascender como ser humano de novo. Isso vai depender se você foi bom ou não, uma pessoa boa ou não. E nessa cosmovisão, comer carne ou fazer mal a algum animal é fazer mal a uma alma. Vocês estão entendendo? Por isso que o veganismo é muito da defesa do animal. Não usar couro, não usar produtos que testam em animais. Dentro da cosmovisão deles, eles estão corretos, sim ou não? Totalmente. Se eles acreditam que eles vão reencarnar com o animal, se eu fosse espírita, se eu reencarnasse como animal, eu não queria virar nuggets. E o cristão? Quero trazer hoje uma reflexão sobre o que o cristão acredita em relação à saúde. O que o cristão entende em relação à saúde. E ainda, por que adoecemos. Vai ser uma jornada bem interessante. Para começar, eu quero que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6. Livro de Gênesis, no capítulo 6, fala sobre a corrupção do gênero humano. E antes de ler o nosso verso, eu quero trazer uma ressalva aí a respeito da Bíblia. O livro mais importante que existe e que está sendo bombardeado até pelas autoridades religiosas, não é verdade? Estão trazendo aí dúvidas sobre é preciso cumprir realmente o que diz na Bíblia? E já que estamos abrindo esse livro sagrado, vamos fechar os olhos assim como estamos e vamos orar. Pai querido, Deus de amor, queremos te agradecer porque na tua santa casa está reunido o teu povo e o Senhor está com cada família que está nos assistindo. Que o Senhor traga o teu Santo Espírito e abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender o que o Senhor quer passar para nós, em nome de Jesus, amém. No verso 3, olha que interessante. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Quando você nasce, nosso bebezinho nasceu. O relógio biológico dele está marcado em quanto tempo? Segundo a Bíblia. E nós vivemos esses 120 anos? Qual que é a expectativa, mais ou menos, de vida hoje? Faz-se não, gente, 60 é muito pouco. Um pouquinho mais. 74, as mulheres mais, mas vamos pensar em 80. Vamos lá, 80 para 120, nós perdemos quanto tempo? 40 anos. 1/3 da nossa vida foi perdida. O que aconteceu? Que a gente perdeu 1/3 de vida. Alguém consegue chegar até 120 anos? Sim. Bem poucos, né? Essa é a verdade. Existem lugares que vivem mais. As Blue Zones, né? Tem muito documentário, muita reportagem sobre isso. Loma Linda é uma delas. Mas olha que interessante.
O governo americano estuda o adventista há 40 anos, não sei se vocês sabem disso. E aí foi descoberto que você, por ser adventista, vai viver 8 anos mais que o restante da população, amém? O homem vive 8 anos menos que a mulher. O homem não adventista já está perdendo 16 anos, vai fazer falta. E por que que o adventista vive mais? Qual que é o diferencial? Vou perguntar diferente. O que que o adventista, não em relação à saúde, tá? No geral. Qual que é o maior diferencial do adventista em relação às outras religiões? Hã? Esperança na volta de Jesus, mas será que é só o adventista que acredita nisso? Maior? Será que essa é a maior? Quem dá mais? Vamos lá. O sábado, só no Brasil, 16 religiões diferentes da nossa igreja guardam o sábado. 11 religiões. Quem dá mais? Quando a gente fala, a saúde é um grande diferencial. Mas pasmem vocês. É claro que eu não gosto de falar tanto como é que fala? Do vegetarianismo como sendo bandeira, porque tudo hoje em dia é bandeira, né? Mas existem mais vegetarianos budistas, espíritas, católicos, do que adventistas. Não é o nosso maior diferencial, infelizmente, apesar de termos uma iluminação diferente. Nós temos quantas doutrinas? 6, dividido em 28 crenças fundamentais, que a gente chama de doutrina. Das 28 doutrinas que nós temos, apenas 4 são exclusivamente nossas. Ou seja, a nossa maior diferença não é doutrinária. A maior diferença, esse é um argumento do pastor Kovalzu, que eu sou um dos discípulos dele. Nossa maior diferença talvez seja, e eu acredito que seja, a cosmovisão. O que é cosmovisão? Nossa visão de mundo, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós... Por que isso é importante? Porque, como eu falei no começo, se eu sei para onde eu vou, eu posso fazer algumas coisas diferentes do que eu estou fazendo agora, correto? Depois que você se converte para a igreja adventista, você que não nasceu na igreja, se converteu, sua vida mudou? A gente passa a agir diferente, passa a pensar diferente. Mas muitas vezes nós não provocamos essas diferenças em relação à saúde. Quais são as 5 principais doenças que acometem a população hoje? Depressão, câncer e doenças do coração, que são 3 delas, especificamente. Quais são? Hipertensão, diabetes e obesidade. Tá? Então, vou repetir. Do coração, maior número de doenças, ou de mortes, mesmo com Covid-19, ainda é doenças do coração, tá? Que estão relacionadas com pressão alta, hipertensão, diabetes e obesidade. E aí vem a depressão e o câncer. E aí poderíamos colocar ali a dor crônica como 6º lugar. Olha que interessante, antigamente, no tempo da Bíblia, tínhamos a lepra, depois vieram as tuberculoses, vieram as gripes, as pestes, e hoje meio que já foi controlado, apesar da peste do coronavírus, que também já está, que a tecnologia consegue controlar meio que rápido com a vacina e etc, etc. Então, as doenças que matavam antigamente, as infecto-contagiosas, foram controladas, sim ou não? Dessa lista de 5, se eu estou falando com você sem máscara, eu tenho pressão alta, eu passo pressão alta para você? Se eu convivo em casa com alguém que tem diabetes, eu contraio diabetes? E obesidade? Existe uma pesquisa que diz que ter um cônjuge obeso aumenta em 30% a sua chance de ser obeso. Não que seja contagioso, é porque a gente é contagiante, mas não contagioso. A gente divide o prato, divide os mesmos costumes, né? Mas não é contagioso. Tá. Vamos dar um exemplo do coronavírus. Ele é contagioso, então vem de alguém que está doente, ok? Se eu não contraio essas doenças de outra pessoa, de onde ela vem? Estilo de vida. Boa. São as chamadas doenças do estilo de vida.
Olha que interessante, doença do estilo de vida. Tá, se é doença do estilo de vida, onde é que está o problema? No estilo de vida. E muitas vezes eu acredito, e eu quero trazer aqui um jeito diferente de pensar, tá, gente? Eu não sou, a gente precisa estar sempre se explicando, porque principalmente em relação à saúde, aqui na frente é meio delicado o assunto. E eu não sou contra medicamento, sou a favor. Mas será que quando eu estou com uma dor de cabeça, o meu cérebro, o meu corpo está pensando assim, está faltando dipirona no Rubinho, vou mandar uma dor de cabeça lá para ele mandar uma dipirona. Será que é isso? Falta de dipirona? Sim ou não? Não. Então por que a gente resolve a dor de cabeça com dipirona? Porque passa rápido, porque ninguém quer sentir dor. Sim, legal. Mas aí a dor volta, porque ninguém para perguntar qual que é o problema, o que está acontecendo para que eu esteja com dor de cabeça. Isso acontece com diabetes. O médico, quando você se torna diabético, espero que não se torne, vai falar, não coma isso, não coma isso, não coma isso, faça exercício físico e está aqui o seu remédio, não é assim? E se não comesse isso, isso e isso e fizesse a caminhadinha, ia precisar do remédio? Então por que ele passa? Porque sabe que não vamos parar de comer isso, 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 e não vai fazer a caminhadinha. E aí, gente, imagine você que, se eu sou hipertenso, mas a minha pressão está equilibrada, porque eu tomo remédio todo dia, mas se eu não tomar o remédio, a minha pressão vai subir. Eu sou ou não sou hipertenso? Sim, sou, mas a minha pressão está equilibrada. Estranho, né? Não, repito, não acho que você deva parar de tomar o remédio de hipertensão. Já fiz consultoria, eu tive um case assim, de sucesso bem interessante. Um senhor obeso, diabético, hipertenso, tomava insulina, veio até mim para consultoria. Mas ele estava com 25% do rim funcionando, estava entrando em diálise, então ele estava desesperado com o problema do rim. A gente convive com hipertensão e diabetes e até dor crônica, de forma rotineira, sim ou não? Eu recebo na saúde pública as pessoas falando, eu estou tratando a minha dor crônica há 40 anos. Aí eu falo, eu brinco, né? Você está tratando bem. Ela gostou do tratamento. Às vezes o marido foi embora, a esposa foi embora, mas a dor crônica é parceira, fica junto. Muitas vezes estamos tratando a doença e não o indivíduo que tem a doença, né? E meio que não faz sentido isso. Porque imagine, vou falar já do meu case de sucesso. Porque imagine que a luz tenha acabado em casa. O certo a fazer é trocar a luz ou aprender a conviver sem a luz? Não é verdade? Quando eu resolvo o sintoma do problema, sem resolver o problema, eu estou exatamente isso, aprendendo a viver no escuro, desde que eu não tenha, a pressão não suba. Vou repetir, não deixe de tomar o remédio, faz parte do tratamento, mas ele, na luz da saúde, ele só faz sentido se você estiver tratando o problema também. Então veio esse irmão e falou, ele é adventista, meu pai entrou em diálise e morreu rápido, meu tio entrou em diálise e morreu rápido, eu sei que se eu entrar em diálise eu vou morrer rápido, e realmente é uma situação muito complicada você estar em diálise. O que é diálise? O seu rim filtra todo o sangue do seu corpo, se ele não funciona, você, uma vez por semana, ou às vezes mais, vai no hospital, o seu sangue sai do seu corpo, é filtrado pela máquina e volta para o seu corpo limpo. Vocês acham que isso é bacana? Complicado. É por isso que você tem a idade do seu rim. Vou fazer até uma propaganda aqui, beba água. Eu acompanho o Ricardo Ventura, ele fala isso o tempo todo, né? Não minta para mim, beba água. Então, gente, se você tem 20 anos, seu rim tem 60, você tem 60 anos, tá? Vamos lá. Entramos com 8 remédios da natureza.
E vamos falar basicamente e principalmente o tripé alimentação, sono e exercício. Mas ele entrou forte, ele estava realmente com medo. 2 meses depois, com 20 quilos a menos, o médico tinha tirado todo o remédio do diabetes e a insulina. Mas o diabetes dele era tão alto, e ele se conhecia, ele se monitorava bem. Uma fatia de pão integral fazia a glicemia dele passar de 100. Uma fatia de pão integral. 2 meses depois, com 20 quilos a menos, sem medicamento do diabetes, tomando o medicamento da pressão, dia sim, dia não, para mim nem precisava. Mas o que o médico mandou? Vamos desmamar, vamos tomar dia sim, dia não. Faça como o médico falou. Hashtag vai a dica, para o nosso dia a dia. O médico mandou, quem pode prescrever remédio? E quem pode tirar? E a minha opinião fica em segundo plano aqui. E vamos fazer, continuamos, no 4º mês, quando ele fez o exame dos rins, já estava em 60% do funcionamento, amém? Não tinha mais risco de diálise. Tem pessoas com 30 anos, ele já tinha mais de 50. Tem pessoas que com 30 anos não têm 60% do rim funcionando, e nem sabe disso, isso é que é o mais perigoso. Nós tratamos sintomas como se fosse problema, gente, isso é muito sério. Porque se a gente remediar, a gente vai estar remediando. Ellen White fala sobre a doença que é um esforço da natureza em te sinalizar que você está agindo errado. E eu gosto muito da analogia, eu sigo o Dr. Samuel Dalelaste, não é adventista, e ele é fantástico da medicina do estilo de vida. Ele fala o seguinte, não existe doença. E é estranho, não é? Porque eu dei aqui uma lista de 5 das principais doenças. Como assim não existe doença? E aí ele vem falando que nós nascemos como uma garrafinha. Nós nascemos cheios de saúde. A não ser que você nasça com algum problema congênito, você nasce cheio de saúde. E o que acontece ao longo do tempo é que quando vamos nos distanciando do natural, que natural? Qual é a raiz do natural, segundo a Bíblia? Quem viveu o natural em sua essência? Ser humano. Quem? Adão e Eva. Então, lá no DNA de Adão e Eva dormia sim ou não? Sim? Sim. O nome disso é ciclo circadiano. Hormônios produzidos na parte clara do dia, hormônios produzidos na parte escura do dia. Que hora vocês acham que Adão e Eva dormiam? Quando o sol se põe. Lembra antigamente, na roça, quando não tinha energia elétrica? Que hora o horário de dormir? Jantava ali 5, 6, dava uma assuntada na frente da fogueira e ia dormir. Porque não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. E aí vem a energia elétrica, a gente joga para frente o horário de dormir e tudo que a gente faz antes de dormir vai para frente. A gente para de comer ali perto das 11 e quebra ali um ciclo da noite. Estamos aí na campanha do prevenção ao suicídio. E nós temos uma geração inteira de jovens e adolescentes sem motivo para viver. É claro, gente, que não dá para resumir qualquer doença em um fator só. É tudo multifatorial. Mas eu poderia dar uma pandemia aí, podia citar uma pandemia de falta de serotonina. Hormônio produzido 90% no intestino, por bactérias. Bactérias boas. Nós temos aí uma pandemia de falta de serotonina. Isso tira o motivo de viver. Sem serotonina, uma inflamação leve faz a dor ser mais intensa. E o contrário também é verdade. Se eu tenho serotonina, uma dor intensa, eu sinto ela mais branda. E aí eu fico sem saber por que eu estou existindo aqui. Mas eu sou cristão, eu amo a Deus, e antigamente tinha um preconceito grande, né? Que depressão era para quem não tinha Deus. Hoje em dia já não existe isso, espero, né, gente? Tratar doença. O que nós estamos fazendo de errado em relação à nossa saúde? Estamos tratando o problema, o sintoma, e não o problema. Tinha um médico adventista no interior de São Paulo,
que ele chegava para o paciente e falava assim, você quer curar ou quer melhorar? E o paciente falava, não, doutor, eu quero curar, não aguento mais esse negócio. E ele falava, quer curar? Então você vai fazer o seguinte, você vai parar de dormir essa hora e vai dormir tal hora. Vai fazer exercício físico 4 vezes por semana. Vai fazer a alimentação desse jeito. Aí o paciente ia desanimando, né? Ô doutor, mas tudo isso? E para melhorar? Para melhorar você toma esse remedinho aqui 2 vezes por dia. Quer curar ou quer melhorar? E aí nós temos hoje as igrejas do milagre, que perderam um pouco a força depois da pandemia, infelizmente. Mas as igrejas do milagre falam que a igreja adventista não tem milagre, é verdade? Tá. Mas segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, o que é necessário para que haja um milagre? É preciso ter fé. Posso ter fé sincera na Igreja Universal do Reino de Deus e ser curado por Deus? Claro. Na Assembleia de Deus? Sim. E na Igreja Adventista? Nós presenciamos milagres o tempo todo, gente. Mas Ellen White disse que no fim dos tempos, o inimigo também poderia fazer grandes feitos. E ela fala a seguinte frase, os 8 remédios da natureza é a coerência de Deus nos dias de hoje. Vamos dar um exemplo do câncer. Vocês acabaram de falar que é uma doença do estilo de vida. Vocês concordam comigo, sim ou não? Alguém acha que o câncer nasce numa pessoa que pratica, não que não nasça, mas possa nascer. Talvez, até porque, gente, eu considero que metade de qualquer doença seja emocional. Não psicossomático, não só psicossomático, mas emocional. A frase célebre aí da psicologia que quando a boca cala, o corpo fala. E no câncer a gente vê muito isso, muito remorso, muito falta de se perdoar, etc, etc. Mas faz de conta que a pessoa não viveu no estilo de vida americano, não se preocupou com a alimentação, eu não quero saber da hora de dormir, exercício físico nem me chama. Não vou tomar sol, etc, etc. Mas eu sou um bom cristão. Sempre que a igreja precisou de mim, eu estava lá. Sempre que uma pessoa necessitada precisava de mim, eu estava lá. E lá, na frente, na minha vida, eu desenvolvo câncer. E câncer, gente, por que eu falei isso? Que é difícil isso acontecer numa pessoa que pratica os 8 remédios. Ellen White fala que os 8 remédios curam 9 em cada 10 doenças. E a ciência vem provando isso até hoje. Há 150 anos atrás foi dito, e a ciência vem provando. Todos os dias a ciência prova Ellen White. Eu falo isso porque eu estudo, todos os dias para criar conteúdo novo. E quando eu descubro coisa nova, eu quero compartilhar. E esse irmão, esse cristão, desenvolveu câncer porque ele não praticou saúde. E aí, a igreja se une, nós oramos por um milagre, e aí Deus dá o milagre, porque essa pessoa com fé pediu e Deus deu o milagre para ele não comer direito, não fazer exercício, não beber água, não tomar sol, não dormir direito. Faz sentido para vocês? É como se eu limpasse a casa e viesse alguém com pé de lama sujando tudo em seguida. E infelizmente, isso acontece muito na nossa igreja. As pessoas são curadas do câncer e voltam para os velhos hábitos, e o câncer, infelizmente, leva essas pessoas. Existe relação, isso está provado cientificamente, estilo de vida e doenças, totalmente relacionado. Eu não acho que hoje, em relação à saúde, o povo padeça por falta de conhecimento, mas por excesso de conhecimento errado. Hoje chamado de fake news, né? As famosas fake news. Fake news. Sol dá câncer. Gente, mentira. Quer que eu prove? Meu avô, meu bisavô, que trabalhava 10 horas no sol, morreu de câncer? Mas o sol é diferente. Será? Foi feita uma pesquisa em mulheres que tinham câncer de mama e todas elas tinham pouca ou nenhuma vitamina D. Isso foi uma comoção no meio científico, e quando foram pesquisar a relação da vitamina D com o câncer, foi descoberto que ele trata, cura e previne todo tipo de câncer. Quem morre de câncer morre por falta de sol, não por excesso.
Eu não estou querendo dizer aqui de manchas na pele, envelhecimento precoce, queimaduras de segundo grau mesmo que o sol pode provocar. Não estou aqui também prescrevendo o sol em qualquer hora, não é isso. Mas sol não dá câncer, até porque câncer é um negócio que nasce de dentro para fora e não necessariamente de fora para dentro, né? Mas a gente tem medo do sol. E aí saiu outra pesquisa falando que quem tinha 40 de vitamina D nem teve sintoma de coronavírus, amém? E aí saiu outra pesquisa falando que, não sei se vocês conhecem, 2012 foi descoberto que o músculo contraído no exercício, ele libera um hormônio, centenas de hormônios, mas o mais importante dele foi chamado de irisina. E que a irisina não deixa o coronavírus se multiplicar na célula de gordura. Está aprovando ou não está aprovando, Ellen White? 8 remédios da natureza. 8 remédios da natureza. Eu vou encerrar citando algo que Ellen White diz e que aqui na frente, na minha opinião, é usado de forma errada. Ellen White, numa citação, ela diz que os comedores de carne não entrarão no reino dos céus. E é dito como sendo que quem come carne não vai para o céu. Não é dito assim? Mas será que foi isso que ela disse? Será que Ellen White, o que ela disse, está de acordo com a Bíblia ou em algum ponto vai contra? Eu estudo Ellen White e eu nunca vi, em nenhum ponto, ela ir contra a Bíblia. E segundo a Bíblia, o que é necessário para que haja a salvação? É preciso ter fé. Mas depois que Ellen White disse que quem come carne não vai para o céu, não é só fé, né, gente? É preciso fé e parar de comer carne. Será? Tá, e se ela não disse isso, o que ela quis dizer com os comedores de carne não entrarão no reino do céu? Quem são os comedores de carne? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, gente, pessoas que nem se depender disso, ela precisar parar de comer carne para continuar vivendo, ela não vai parar. Isso é ser comedor de carne, é ou não é? Eu tenho câncer, foi provocado, o câncer vai voltar porque eu como carne, porque eu como muita carne. Ele vai voltar, ou eu estou com uma artéria entupida, eu tenho que parar de comer carne, tem ou não tem? E muitas outras coisas. Aliás, a igreja adventista, às vezes aqui na frente, os reformadores de saúde batem muito na carne, mas deixa eu falar, não é minha opinião, de acordo com o que eu estudo, o pior dos alimentos chama-se açúcar branco, tá? Pior de todos. Rato viciado em cocaína e açúcar branco, quando tem os dois, ele prefere açúcar branco. E é pior do que cocaína, porque eu não dou cocaína para o meu filho, mas às vezes eu dou açúcar branco, né? Extremamente viciante. Segundo pior, na minha opinião, farinha de trigo. E aí vocês vão questionar, mas na Bíblia sempre comeram pão, não é a mesma farinha de trigo. Quem nasceu antes da década de 80 está comendo uma farinha de trigo diferente hoje. Haja vista que quem antigamente lavava 1 quilo de farinha de trigo para fazer glúten, lembra que a quantidade de glúten era muito menor. E hoje é 3 vezes maior. Por isso ela é tão inflamatória. Um dos maiores venenos associados é farinha de trigo. Ellen White fala de açúcar, leite e ovo, né? Açúcar, leite e ovo juntos. Eu colocaria o açúcar, o leite, o ovo e a farinha de trigo juntos. Bolo. Mas dá para fazer sem essas coisas, tá, gente? Fica bom ainda. E aí, depois, na minha opinião, vamos lá, eu coloco os dois juntos, os carboidratos, os lácteos, para mim é a segunda pior coisa. Hoje, haja vista que o leite não é mais o mesmo leite da década de 80. Lembra que você tinha que ferver, tirava o quê? A nata, e se desse bobeira fora da geladeira, em um dia ele azedava, né? Quanto tempo ele fica na caixinha hoje? 90 dias, podendo ser reenvasado até 5 vezes. É 1 ano e meio fora da geladeira sem azedar. E ele já tinha malefícios na década de 80. Eu tenho muita rinite por causa disso, tomei muito leite. E parou a rinite por causa disso, parei o leite. E para mim, o terceiro maior componente, principalmente de câncer, poderia ser a carne. Mas o que Ellen White quis dizer com os comedores de carne?
Pessoas que nem se Jesus pedisse, elas não parariam de comer carne. Elas acham que elas vão para o céu e Deus vai precisar arrumar um nuggets para ele. Por que elas não vão para o céu? Porque o céu vai ser chato, vai ficar faltando alguma coisa. Lembra o povo de Israel no deserto? Eles queriam voltar a ser escravos por causa da carne. Isso é ser comedor de carne. Mas então eu poderia dizer comedores de chocolate? De açúcar? De queijo? Assistidores de Netflix? O nome disso é temperança, gente. Ellen White está falando de temperança. E a Bíblia fala disso, o que você coloca na frente de Deus, isso é um ídolo, é ou não é verdade? Nós temos ídolos alimentícios, psicológicos, bastante. É isso que Ellen White disse. Vamos finalizar abrindo nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 5. Estava entre 5 e 9. João, no capítulo 5, fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. Enquanto vocês estão achando, vamos entender um contexto aqui. O tanque de Betesda era um tanque bem grande. A Bíblia vai falar aqui que ele tem 5 pavilhões. Era um tanque grande, correto? E aqui vai falar também que ele jazia ali uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos. Multidão, você acha que é muito ou pouca gente? Vocês acham que a visão do tanque de Betesda era boa ou ruim? Vocês acham que o cheiro era agradável? Onde essas pessoas comiam, dormiam, faziam suas necessidades? Exatamente ali. Haja vista que a dificuldade de entrar primeiro no tanque era grande. Eles tinham dificuldade em locomoção. Vocês acham que eles se deslocavam para um lugar muito distante para fazer suas necessidades? Provavelmente não. Vamos ler o verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Perceba que o verso 4 tem um colchete, tem ou não tem? Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Por que esse verso está em colchete? Porque não necessariamente é uma realidade, era a crença daquela época. Algumas teorias dizem que aquele tanque pudesse ser talvez um geyser, em que a água termal vem, ou não termal, a água só vem do subsolo, e alguns geysers jogam a água para cima, outros só agita a água. No caso deles, e tem geyser que tem tempo certo, a cada uma vez por dia, uma vez por semana, era um geyser que mexia a água de vez em quando. Geralmente um geyser tem poderes medicinais, e quem sabe, e eu acredito nisso, que talvez alguém tivesse sido curado ali por fé, sim ou não? O povo judeu que acreditava em Deus, entrou ali com fé, acreditando que ia ser curado por Deus e foi. Até porque tinha muita gente lá acreditando nisso. Verso 5. Estava ali um homem enfermo havia quanto tempo? Ele nasceu ali, vocês acham que ele nasceu ali, foi colocado lá bebezinho? Não. Ele deve ter sido levado para lá entre 10 e 20 anos de idade. Então, qual seria mais ou menos a idade dele? Entre 48 e 58. Vamos entender também que não se vivia tanto tempo quanto hoje naquele tempo, né? Ele já era considerado idoso, sim ou não? Ou próximo ali da terceira idade. Jesus vendo, verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Ô Jesus, que pergunta, hein? Eu estou aqui. O senhor sabe que eu estou aqui há muito tempo, porque o verso acabou de dizer, e o senhor pergunta que eu quero ser curado? Ele tinha mais de 48 anos. O que ele aprendeu a fazer em ofício? Nada. Como ele comia? Alguém levava alimento para eles? Provavelmente.
Como ele se vestia? Alguém doava roupa para ele. Se ele fosse curado, como é que ele ia comer? Teria que trabalhar. A pergunta de Jesus não era tão simples. Ela não envolvia só a cura da doença. Envolvia mais coisas. Envolvia um problema social um pouco maior. E nós hoje? Imagine que Jesus chegue essa manhã para você, te olhe nos olhos e fala: você quer ser curado? Vamos ver a resposta do paralítico, verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que interessante, ele não sabia que estava na frente dele o Deus Criador dos céus e da terra. E ele estava apegado a um problema pequeno, sim ou não? Eu queria que alguém me colocasse no tanque quando a água é agitada. E às vezes é assim que a gente faz com Deus. Deus olha para a gente e fala: filho, você quer ser curado? Você fala: ah, Deus, eu não consigo acordar cedo para fazer exercício. Esse negócio de parar de comer é difícil, porque eu cresci a vida inteira tomando café e agora é difícil eu parar de tomar café. Então, você está entendendo? Não é fácil. E aí o verso 8, Jesus fala: levanta, toma o teu leito e anda. Olha que interessante, Jesus pede uma ação dele ali, né? É preciso que você faça alguma coisa. Levanta, toma o teu leito e anda. E se ele nem sequer se levantasse? Talvez nem fosse curado. Não é verdade? E o mais interessante é que num programa de Restaurando Saúde, em que nós ficamos lá 5 dias, a gente vê a pressão baixar. A gente vê o diabetes regular. A gente vê a saúde da pessoa melhorando. E isso mostra que Deus está ansioso em te curar. O fôlego de vida de Adão e Eva é tão forte hoje quanto era em Adão, porque o que o corpo aguenta para viver 40 anos de agressão é muito grande. E, no entanto, nós estamos aqui em pé. A pergunta dessa manhã é: você quer ser curado? E aí você fala: Deus, é muito difícil essas coisas, mas Deus olha para você com todo amor e carinho do mundo nos seus olhos e pergunta: você quer mesmo ser curado? Porque se quiser vai dar trabalho. E a Bíblia não diz que a gente não teria trabalho, nem que seria fácil, mas ele disse que no vale da sombra da morte ele ia estar lá. E ele está, hoje, aqui com você. O remédio da natureza mais importante não se chama religiosidade, não se chama fé, chama-se confiança em Deus. E confiança em Deus é um exercício talvez mais difícil do que o próprio exercício físico, mais intenso. É você acordar de manhã e colocar aos pés da cruz os seus anseios, os seus medos, as suas dificuldades, porque sabe que Deus vai te ajudar a vencer. E aí, meus queridos irmãos, o que a gente gosta fica em segundo plano. O que a gente não consegue fica fácil. Porque é Deus que está fazendo através de nós. Que possamos pedir o poder de Deus todos os dias e possamos ser abençoados por esse poder. É o meu desejo, a minha oração. Amém.
Oremos. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia que habita nos mais altos céus, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes não cuidamos do templo do teu Santo Espírito, que é o nosso corpo, Pai. Pai querido, o Senhor sabe das dificuldades que temos em fazer toda a tua vontade. Por isso nós pedimos a unção do teu Santo Espírito em cada vida aqui representada. Que cada família aqui receba o teu Santo Espírito de braços abertos para que possa ter força para fazer pequenas mudanças e a cada dia melhorar a saúde, para que possamos cumprir a tua promessa de ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. O Senhor está perto de vir nos buscar. Esse culto um dia, e esse dia não vai demorar, vai acontecer nos teus santos céus. Que toda essa igreja esteja lá diante de ti neste dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.